Fala galera, e começando hoje o nosso primeiro episódio do Pode Mais, o podcast do mercado imobiliário de Uberlândia, ou diga-se de passagem, o podcast do Minha Casa Minha Vida. E hoje eu tô aqui do lado de grandes profissionais que são referências para mim. Com certeza o jogo que eu joguei duro até hoje, vocês estiveram presentes e as nossas experiências serão aqui compartilhadas a cada episódio, a cada capítulo. Queria já agradecer de antemão a construtora Opção, em nome da Priscila, do João Paulo. Muito obrigado pelo apoio e a todos os demais patrocinadores, mas hoje especificamente, nós estamos aqui em oferecimento da construtora Opção, ligada diretamente ao Garden Sul, o mais novo lançamento da Opção na Zona Sul de Uberlândia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Boa tarde. Obrigado à Prova Nipone por ter liberado vocês e a Opção por ter liberado a Jéssica. Nós agradecemos o convite. Estamos muito felizes de estar Me aqui sentindo com honrada vocês. de estar aqui com vocês. É isso aí. Vamos começar. Melissa, para quem tem dúvidas hoje acerca do Minha Casa Minha Vida, resume, por favor, assim, o que de fato é o Minha Casa Minha Vida hoje. Então, Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa, né, do governo federal para acesso à moradia própria de clientes de baixa e média renda. Então, dentro do programa, o governo federal disponibilizou isso, né, de ter taxas de juros menores com prazos maiores para o cliente fazer o pagamento e o subsídio, que é um grande aliado ali na hora do cliente adquirir seu primeiro imóvel. É isso, muito interessante. Eu acho muito legal porque quanto menor a renda, maior o subsídio. Menor a taxa de juros. E isso tudo facilita para nós na ponta das vendas. Com certeza. Ana, boa tarde. Obrigado, Gustavo. Deu alvará para ela estar aqui conosco hoje. Seu alvará é Valeu, caro, hein? mozão. Ana, quais os principais requisitos para poder participar do programa Minha Casa Minha Vida? Acho que o principal é não possuir moradia própria. Então, quando a gente fala que o cliente não pode ter imóvel, nem onde ele mora, nem onde ele trabalha, nem nas cidades limítrofes, a gente sempre brinca com aquela historinha. Memoriza que o cliente não pode ter onde morar. Então, se ele trabalha em Uberlândia e tem imóvel em Araguari, Uberaba, Prata, ele tem onde morar, porque ele consegue se locomover facilmente entre essas cidades. Então, os principais requisitos é estar entre as faixas de renda, né, que hoje é no máximo até 8.600, se a gente está falando do faixa 1, faixa 2 e faixa 3, e a mais nova novidade aí do Minha Casa Minha Vida, que é para o Minha Casa Minha Vida classe média, que vai até 12 mil. Então, hoje, famílias que ganham até 12 mil de renda podem comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, desde que não possuam moradia própria, na cidade onde mora, trabalha e nos municípios limítrofes. Não, interessante. Muito obrigado pelo esclarecimento. Lembrando a vocês que o nosso podcast estará disponível no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, a cada episódio você pode dar uma repassada, esclarecer, tirar sua dúvida, enviar para o seu amigo que está pensando em fazer um investimento, que precisa de esclarecimentos. Então é isso. Jéssica, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. A honra é minha, tô me sentindo super chique aqui hoje, do lado dessas mulheres. Eu acho que tem um slogan que você quer. Tem um jargão aí da Opção na cidade, né? Tem, que eu acho que é o mais conhecido do mercado imobiliário, que é Opção Dinheiro na Mão. E é a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade. É o comissionamento mais rápido do mercado imobiliário. Eu acho, assim, que o principal cliente hoje no mercado imobiliário, além do nosso cliente final, é o nosso cliente corretor. Porque se ele não fideliza com o produto, se ele não tem um bom relacionamento com a construtora, ele não compra e ele também não consegue vender ideia. Então, eu acho que a gente não consegue passar nada daquilo que a gente não acredite. Então, assim, a força que a Opção tem hoje, a gente brinca que esse slogan é muito verdadeiro, é graças principalmente aos corretores que compram a ideia, que acreditam no produto, que acreditam na construtora, na planta, na questão da entrega, da confiabilidade, da responsabilidade com o cliente. Então, Opção é dinheiro na mão, porque... E é empreendimento na mão também, né? Porque o cliente compra e recebe seu apartamento, o corretor vende e recebe sua comissão no tempo recorde. Podcast hoje, nosso podcast está no lançamento. E para falar de lançamento também, eu acho que a gente deve falar do Garden Sul. O que a Opção traz de novidade agora neste novo lançamento na Zona Sul, a mais queridinha de Uberlândia?
Eu falo que a opção não para, né? Eu brinco muito, porque eu sou suspeita pra falar, porque eu moro ali na Zona Sul. Quando eu mudei ali pra região, foi um pouco antes do lançamento do Madrid. E quando eu cheguei lá, eu brincava, né? Falava assim, gente, quem que compra empreendimento nessa distância? Isso eu indo morar pra região. Falava, nossa, essa longura, não tem nada perto. Só que hoje, estando do lado de cá no mercado, eu consegui ampliar meu horizonte. Porque são empreendimentos estratégicos que a gente entende que a nossa cidade está sempre numa crescente. Hoje, Uberlândia é um canteiro de obras, né? Você vai na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, todas as regiões estão bem equipadas com empreendimentos aí para oferecer para o cliente. E eu vendo hoje o Garden Sul, eu falo assim, cara, que oportunidade. A gente usa muito essa palavra no mercado, né? Oportunidade, mas realmente porque a expansão que a Zona Sul teve de um tempo para cá, o foco que as construtoras estão dando lá, você pegar Uberlândia, vamos colocar de uns 7 anos atrás, né? Eu acho que Que é até pouquíssimo tempo, né? em pouquíssimo tempo fez um boom. Tivemos assustador, né? empreendimentos que passaram por contratempos, por questões de infraestrutura, porque a região não estava preparada para receber tanta gente de uma vez. Então, tinha um empreendimento, de repente chegou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e fez um boom ali naquela região que, por si só, é valorizada em toda a cidade, né? Zona Sul por Zona Sul, já coloca seu nome e sobrenome ali na chegada. Então, o Garden, ele vem com uma questão de valorização muito maior do que a gente já viu nos outros empreendimentos. Eu falo sempre para os corretores, mais que falar, é mostrar, né? Porque uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que a gente exemplifica para eles. E temos o Madrid, que é a menos de 1 quilômetro ali do Garden, que foi lançado a 149.900 e a última unidade, 2 anos depois, vendida a 260.900. O Shopping Sul, ao lado do Uberlândia Shopping, que abrange ali aquela mesma região, lançado a 169, 179. Hoje o pessoal vende-se nos sites de venda, tem anúncios de 300, 320 mil. Interessante. Então, é uma valorização muito grande que aquela região ali consegue absorver e entregar para os clientes que estão acreditando também no potencial de todos os empreendimentos lá. O Bosque, que é o nosso último empreendimento que está sendo entregue agora, entramos nas fases de vistoria, foi lançada a 219, a última unidade vendida a 310.900. Então, aquele cliente que chegou lá atrás, que acreditou no potencial de valorização, está colhendo 100% de lucro aí nos seus frutos. A gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, e isso, por mais que seja clichê, é muito verdadeiro. Porque quem chegou lá atrás pagou mais barato, escolheu a melhor unidade, a melhor vista, o melhor horizonte e pegou a maior valorização possível. Quem chegou para comprar o último térreo que ficou disponível, pagou mais caro, pagou a valorização dos outros e nem teve a opção de escolha. Então, quando a gente chega com um empreendimento como esse no Garden Sul, eu sempre falo, gente, o momento de comprar é agora. Depois fica mais caro, depois não tem tantas opções. Isso não é papo de vendedor, é papo de quem entende do mercado e sabe como o rio flui aí no decorrer do tempo. Hoje nós temos lá unidades de oportunidade a partir de 295.900. E a gente sabe que aquela região ali é cercada por grandes condomínios. Eu não sei se eu posso falar o nome de todos, né? Porque tem questão de direitos autorais. Mas, assim, tem muitos condomínios ali, se a gente pesquisar a região, que valorizam muito o metro quadrado da região. Condomínios novos que estão vindo, que vão valorizar ainda mais. Então, se o cliente quer moradia final, o cliente que é investidor, até brinquei que eu nunca imaginei que cliente com dinheiro fosse, de certa forma, um problema para nós. Porque tivemos um outro empreendimento que foi sucesso de lançamento também ao lado do Garden, em que os clientes estavam comprando 2, 3 unidades no plano investidor. Que ele falou assim, não, opa, peraí, 290 mil, isso aqui vai valorizar mais uns 100, 150 mil até a entrega, eu vou locar na entrega das chaves ou eu vou revender ganhando 100 mil no valor de venda dele. Pegou ali 2, 3 unidades, tivemos cirurgiões plásticos, médicos, pessoal do agro, do TI, investindo muito no empreendimento. Então, a gente acabou que viu que é um empreendimento numa região que chegou para abraçar todas as faixas etárias do Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos cliente investidor, nós temos cliente faixa 2, temos faixa 3 e agora também já estamos começando a trabalhar o cliente faixa 4. Então, é um empreendimento que veio para abraçar
todas essas faixas com a melhor condição de compra, com a menor taxa de juros, com um parcelamento mais atrativo, com uma negociação mais flexível para o cliente que quer morar bem, sabendo que é uma ascensão ali muito grande na região, e para o cliente que também quer investir. Opa, eu vou entrar aqui com o sinal mínimo, vou investir um pouco de dinheiro, pagar uma entrada sem juros e sem correção, e quando eu pegar a chave do apartamento, o meu inquilino vai pagar a prestação dele para mim. A parcela nem sou eu quem vou arcar. Ele vai ter lá, vamos dar um exemplo aqui, na média, uns 1.700 de parcela, ele vai alugar por 2.000. Ou seja, a locação, a gente sabe que hoje o aluguel é muito Sim. mais caro e ele sobe todos os anos. Ali na região também, né? Ali na Zona Sul, região o por aluguel si é bem só. valorizado. A gente sabe que o cliente vai alugar, o inquilino dele vai pagar a prestação e ainda vai sobrar um troco para ele. Então, esse é o momento de investir para quem quer um empreendimento ali na Zona Sul com alto potencial de rendimento, que quer um empreendimento para morar bem localizado, que quer estar cercado de grandes empreendimentos. A 5 minutos do Uberlândia Shopping, o Garden Sul chegou para ser mais um sucesso de vendas na opção. Gente, não vamos... Aqui, acho que ainda não fomos procurados por questão de direito de nomes e imagem, então... Gente, a Zona, hora Sul, tá a liberado. Zona Sul tá estralando, tá bombando, Não, gente. e assim, a Zona Sul, isso é fontes da minha cabeça, tá? Quando eu era criança e adolescente, o maior sonho da minha vida era morar na Zona Sul. Era o chique em Uberlândia, não existia Granja Marileusa, não existia... Eu lembro que existia Morada do Sol, que era lá no Tocantins, e os condomínios na Zona Sul, e o Caraíba, que era aquele bairro que parecia os Estados Unidos, que as casas não tinham portão, e as crianças brincavam na rua. E aí, eu bolsista de escola particular, eu lembro que eu ia nessas casas, meus amiguinhos, eu falava assim, nossa, mãe, quando eu crescer, eu quero morar na Zona Sul. Eu acho que o berlandense tem um pouco disso, essa geração nossa ali dos anos 90, aí eu tô falando por mim, mas assim, de experiência com os meus amigos também, eu acho que a gente cresceu com isso. Ai, Zona Sul é um lugar bom, ai, Zona Sul é chique. E isso foi inculcado na nossa cabeça. Hoje em dia a gente tem grandes bairros planejados, né, fora ali do contexto da Zona Sul, mas quando a gente fala do que foi construído ali na nossa infância, na nossa adolescência, é que a Zona Sul era o lugar ali da cidade, que era o lugar chique, que era o lugar onde as pessoas moravam, onde os médicos moravam, onde as pessoas bem-sucedidas moravam, assim. Então é tenho, isso. sabe? Pra você que tá enrolando, que não enviou documentação pro seu corretor, aproveita os conselhos da Jéssica, que ela falou da Zona Sul. Você tá com mais de 30 anos, tá fazendo hora extra na casa do seu pai. Seu pai quer que você casa. Tá na hora de você assumir um talão da CEMIG, um talão do DEMAI. Homem precisa ter boleto pra pagar. Você precisa se tornar o sacerdote da sua casa. Procure o seu corretor, procure a sua imobiliária, invista na Zona Sul, no Garden Sul da opção. Com certeza você fará um bom investimento. E você, corretor, vendeu opção, dinheiro na mão. Melissa, o que mudou dentro do Minha Casa Minha Vida nos últimos anos? E tem algum ponto que os clientes costumam, às vezes, não entender bem acerca dessas novas mudanças que tivemos? Acho que pegando o gancho aí do que a Jéssica tá falando, do que a Ana também comentou sobre esse sonho, né, da Zona Sul, desse crescimento que tem, porque já não é uma promessa mais, né, de que vai desenvolver ali, já tá tudo acontecendo, então quem tá comprando meio que já tá até atrasado, porque quem realmente bebeu água limpa, né, comprou bem barato ali naquela região. Mas o Minha Casa Minha Vida, incrivelmente também, vem nesse mesmo momento agora, recém-atualizado, expandindo aí, né, criando essa classe média que vai possibilitar clientes com renda que antes não eram atendidos, que é acima de 8.600 até 12.000. Então, esse cliente, claramente, ele pode comprar um Garden Sul, então ele encaixa. Então, é muito incrível você pensar que um imóvel no local mais valorizado de Uberlândia consegue entrar no Minha Casa Minha Vida. E o cliente consegue adquirir. Então, Minha Casa Minha Vida está sempre em constante mudança, adaptando a realidade também dos clientes. Então, toda essa mudança que teve agora, de redistribuir as faixas também dentro do faixa 1 e dentro do faixa 2, ampliar o faixa 3, isso mostra que cada vez mais Minha Casa Minha Vida está para atender mais pessoas dentro desse propósito de adquirir a moradia própria, né? Eu acho que a maior dúvida, assim, que às vezes os clientes não entendem é, será que a minha renda enquadra?
será que esse imóvel entra? Será que é só para imóvel de empreendimento? Será que eu posso fazer uma construção? E o Minha Casa Minha Vida, ele é muito abrangente. Às vezes ele não está realmente só num ponto. Ele atende vários tipos de imóveis e de diferentes valores também. Então, acho que às vezes isso que gera mais dúvida no cliente que ainda não está com essa assessoria do corretor ou mesmo do correspondente. É onde a gente fala, né? Eu falo sempre com os corretores. Você vende informação que você tem ali em primeira mão. Então, o nosso mercado, ele é mutante o tempo inteiro. A gente tinha faixa aí até 2 anos atrás de 219 mil. Antigamente, o teto do faixa 2 era 190 mil. E isso muda todos os anos. E pra gente que trabalha com isso todos os dias, é fácil entender. A avaliação tinha um teto de 219, subiu para 240, posteriormente 250 mil. Mas o cliente ele não tem acesso a essa informação. E as dúvidas geralmente vêm daí, porque ele não sabe, por exemplo, por que o imóvel dele é vendido a 260, mas a avaliação é 240 mil. Ele não sabe, às vezes, por que lá no contrato tá a avaliação de 300 mil, mas o valor de venda dele é 260. Então, acho que cabe muito ao corretor também sempre atentar nessas atualizações, porque é ele que é a parte ali dianteira no atendimento do cliente. É ele quem tem que passar aquela segurança, porque nós já vimos aqui várias vezes o cliente ser muito inseguro. Até aconteceu um caso recentemente comigo e com a Ana, que nós atendemos a cliente. Conta esse case aí pra nós. Eu acho que esse tem autorização, sabe? Mas o cliente, Só ele lembrança tem muitas já. inseguranças Ele é mesmo. muito inseguro. Então, assim, ela foi atendida por mim umas 3 vezes, presencialmente. Ela foi até o escritório Eu almocei da com Ana, ela. que é Eu almocei atendida, no fez hotel uma de Guararema. reunião ali de 1 hora, quase 2, né? Para 2 reforçar horas de tudo que eu almoço. tinha falado. Conversou com o gestor, voltou comigo. Então, assim, até a gente fechar o contrato e ela respirar tranquila, foram uns Mas 8 olha que encontros. interessante, essa cliente aí, ela viveu todas essas inseguranças porque ela teve experiências ruins no passado. Na compra de um outro imóvel que ela teve, que depois, Mal posteriormente, ela assessorada. vendeu. Ela foi muito mal assessorada. E eu acho assim, uma das principais dúvidas que surge aí é nos assuntos polêmicos. Uso do FGTS, ele está aqui, vai concordar aqui direto surgem muitas dúvidas. Juros de evolução de obra, né? Que quando o cliente compra imóvel na planta, ele tem que pagar. Mas, principalmente quando a gente fala do FGTS, tem uma coisa que o governo fez para fomentar a economia e colocar dinheiro aí na rua, que foi o empréstimo do FGTS. E eu acho que esse é o assunto que mais gera dúvida no cliente. Por que que eu não posso usar o meu FGTS se ele tá aparecendo lá na minha conta? E quando a gente vai olhar o histórico lá dele, por que que tá bloqueado? Porque ele fez um empréstimo colocando o FGTS em garantia ou antecipou o saque aniversário, porque o saque aniversário em si não bloqueia o saldo, mas ele antecipar os dos próximos anos bloqueia. Então fica até aí uma dica para cliente que vier nos escutar aqui nesse podcast. Se você ainda não fez a compra do seu primeiro imóvel, não faça empréstimos colocando o FGTS como garantia, porque essas pessoas que ligam oferecendo das empresas, né, de crédito, esses bancos aí de empréstimos consignado. Então, o telemarketing liga muito para esses clientes e não é explicado tudo para o cliente. O cliente não faz esse empréstimo ciente. Ele tem o contrato para ler, mas infelizmente o brasileiro não lê documento. Então, ele não sai daquela mesa ali de contratação de crédito ou do aplicativo ali ciente de tudo que ele vai ter ali futuramente. Então, ele vai pagar uma taxa de juros alta, ele não vai conseguir usar o FGTS na moradia própria. E na hora de comprar, ele vai chegar lá no correspondente, na Nippon, na prova, e bravo, e vai falar: nossa, mas por que eu não tô conseguindo usar esse FGTS? Eu fui no banco, eu fui na caixa, eu fui nisso. E não adianta reclamar. Uma vez que fez o empréstimo, só vai desbloquear o FGTS a hora que ele quitar o empréstimo. Então, assim, não é um conselho aí, eu não faria, né? Se você ainda não comprou o seu primeiro imóvel, deixa o seu FGTS para a compra do seu primeiro imóvel. Faz empréstimo com a tia, com a avó, com a agiota, com outro banco, pega antecipação de cheque. Só não mexe no Só não mexe no nosso FGTS. Que é diferente, né? O cliente confunde entre ter saldo e estar apto para uso. Porque todos os clientes chegam com saldo. Mas você olha lá, tem 10 mil. Desses 10 mil, 9 mil tá bloqueado. Aí ele pode usar
1.000. Ou às vezes tá tudo bloqueado para resguardo do débito. E às vezes o cliente pegou 3 mil reais, né? E tem Bloqueou 20 20 mil. mil bloqueado. Eu É não triste. entendo as regras, porque lá no meu escritório a gente não oferece esse tipo de crédito, então eu não sei falar com propriedade, mas a gente sabe do que a gente vê. O cliente às vezes fala assim pra gente, eu contratei R$2.900. Você pega lá, o bloqueio dele é de 18 mil de saldo. Não faz sentido, uma conta que não fecha. Não fecha. Aproveitando o gancho, então, para nós corretores, fica mais uma dica. Aqui nessa mesa de peso, corretor, estude, atualize, fique por dentro das regras, todo edital que sai, novidade da Caixa. Não deixe de saber até onde podemos usar o FGTS, a regra, o normativo. Então é isso, vamos aproveitar essa dica aqui das meninas, da Ana, da Jéssica, da Melissa, e fazer isso. Corretor, não negligencie informação. Não deixe de deixar muito claro para seu cliente sobre INCC, aonde cobrar INCC, que não é o caso da consultora. Opção, dinheiro na mão e não cobra E INCC. venda descomplicada. É venda descomplicada. É isso. Então, assim, não deixe de deixar muito claro para seu cliente com relação à documentação, a produto caixa, com relação a juros de evolução de obra, porque com certeza esse seu cliente ele vai ser um bom indicador. Se ele for bem atendido, ele vai fazer questão de lembrar de você por muito tempo, indicar amigos e familiares. Fica a dica. Ana, aproveitando que você entrou no assunto do FGTS, hoje, quais os principais erros de quem quer comprar o primeiro imóvel? Qual o principal erro que a pessoa comete financeiramente falando, com cartão de crédito, comprometimentos e afins? O que impede ela de ter uma boa aprovação SICAQ dentro do Minha Casa Minha Vida? Então, hoje a gente tem o sistema da Caixa, ele foi aprimorando. Junto com as mudanças do Minha Casa Minha Vida, hoje a Caixa é o banco que empresta no Minha Casa Minha Vida. O Banco do Brasil não está contratando Não faz mais. Então, mais. assim, não tem mais, é só a Caixa. O Santander se aventurou por um período aí muito curto e foi embora, desistiu. Mas, enfim, a Caixa foi atualizando o sistema dela. E quando a gente fala essa atualização, ela não foi só para o cliente do Minha Casa Minha Vida, ela foi para análise de risco no geral, para que o banco cada vez tivesse menos número de clientes, menor número, né, de clientes inadimplentes. E aí o sistema consegue hoje puxar todas as informações ali do Bacen. Então, o que mais tem atrapalhado os clientes a conseguirem uma aprovação de crédito ali, né, é realmente a desorganização financeira. Então, às vezes a pessoa dever um cartão, como você mesmo mencionou, ou um financiamento de carro, moto. E aí esse banco, ou até cartão de loja, Renner, C&A, esse banco ou essa loja liga para negociar aquela dívida. Então, primeiro ponto, inscreve esse cliente no órgão de proteção ao crédito. Então, o famoso SPC Serasa. Ele vai lá, tá com o nome sujo, vamos falar, no popular. E aí ele tá com esse nome sujo lá, e aí ligam pra ele e falam, ô fulano, então, seu João, você tá devendo aí R$1.000 pra mim aqui das blusinhas que você comprou na C&A? Mas se hoje você me pagar R$300, eu limpo o seu nome. E aí, óbvio que o João fala, não, peraí, eu devia 1.000, vou pagar 300, beleza, me manda o boleto aí que eu vou pagar agora. E o João paga e ele vê ali o nome dele limpo no popular, que é o quê? O nome dele sai dos órgãos de proteção ao crédito. Sai do aplicativo, na verdade, Não, Sônia. sai bonitinho. Aí, tranquilo e calmo, ele vai fazer uma solicitação de crédito para comprar o imóvel. E aí ele chega lá na opção, deixa os documentos com a Jéssica passa pro correspondente. E a gente faz a análise desse crédito e a Caixa hoje consegue puxar todas as informações do Bacen, né? Que são escritas ali no relatório, que chama Registrato, que é o relatório. Onde SCR. é como se fosse um raio-x da nossa... É como se fosse, não é, né? Um raio-x da nossa vida É o maior financeira. dedo duro da vida financeira do cliente. Por isso que só o cliente consegue ter acesso ao documento mesmo, né? Tem cliente que fica bravo falando, puxa aí você, me manda você meu relatório. Não tem como, é o cliente que tem que tirar. E aí, quando você vai lá no relatório dele, tá lá. Ele devia 1.000, ele pagou 300, aí a C&A foi lá e colocou prejuízo de R$700. Por quê? Esse saldo que ele não pagou, que ele teve de desconto, é um prejuízo, chama perca de capital. É uma perca de capital que a C&A teve. E aí a C&A comunica isso lá no Banco Central para que os outros bancos
fiquem alertados. Fiquem tipo assim, olha, ele não é tão bom pagador assim quanto você imagina. Ah, ele tem aí um holerite, um emprego de 6 anos na mesma empresa, mas ele não é tão bom assim o perfil dele, porque olha aqui, ele ficou me devendo e depois me pagou com desconto. Então, o maior erro é realmente a desorganização financeira. E se acontecer de se desorganizar, porque no Brasil que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando mais caras mesmo, a Selic tá alta, não tá difícil, ó, não tá fácil viver, né, com as coisas básicas mesmo, supermercado, escola, criação de filhos, fica doente, a farmácia é caro, tá tudo muito caro. E a pessoa se desorganiza, e tá tudo bem, a pessoa às vezes vai se desorganizar. Mas se você se desorganizar e tem o desejo, né, de comprar o seu imóvel, opte pelo parcelamento. Né? Ligue para as instituições que você está devendo, ao invés de pedir o desconto para o pagamento à vista, peça o parcelamento. Vai adiar um pouco o sonho do imóvel próprio? Vai, porque se ele parcela, ele vai ter que esperar concluir o parcelamento para sair aquele comprometimento de renda, aquele endividamento, porque normalmente o Bacen vai escrever em dívidas vencidas ali uma dívida que está parcelada para tirar do SPC Serasa, que a gente tem 3 colunas, né, lá sobre o comprometimento financeiro. A gente tem as dívidas em dia, Prejuízo. as vencidas e o prejuízo. Então, vai ficar lá, mas pelo menos quando ele terminar de pagar esse parcelamento, ele não vai ter prejuízo e ele vai conseguir ali uma aprovação de crédito. Porque até isso vai ficar registrado, né? No score dele lá no Serasa, por exemplo. Sempre que você parcela uma dívida que está negativada e passa a pagar essas parcelas em dia, é impressionante como o score vai subindo mês a mês. Porque cada parcela daquele endividamento que você paga em dia, ele já vai melhorando ali seu score. E os demais seria comprar com CPF na nota fiscal e fazer toda essa movimentação no mercado. Mas o que mais prejudica hoje é realmente o endividamento do cliente, porque se ele não tá com o nome sujo e ele limpou com desconto, ele fica com o prejuízo informado lá. Negra. Então, infelizmente, o que mais tem impactado é esse momento da negociação das dívidas mesmo. Muito legal. A forma de escolher. Para o banco, não é importante o prazo que recebe, sim o valor. Então, o cliente acha que ele está na vantagem ali de pagar com desconto, mas se a dívida é 1.000, em vez de pagar com R$300, pagar em 10 de 100. Para ele, é muito mais vantajoso, que ele consegue uma folga, não precisa de dispor de nenhum valor ali alto imediato, não fica na lista negra e consegue ficar em débito sem ter, assim... Porque a gente fala que tem a ponta do iceberg e tem tudo ali de baixo, né? O SPC Serasa é a ponta, mas tem tudo que vem ali depois no perfil do cliente. Tem um outro caso que aconteceu também, que entra novamente a questão da orientação. Uma cliente, ela fechou um contrato. Nosso processo lá dentro da opção é muito rápido, em questão de prazo de assinatura com o banco, desligamento, que a gente fala com a Caixa. Só que ela saiu de lá, comprou um apartamento que estava com entrega próxima, ela passou numa loja e comprou uma geladeira de R$4.000. Quando ela foi assinar com o banco, eles puxaram o histórico dela e viu que entrou uma nova... Possivelmente ela teve que ser reavaliada, né? Por ter vencido aquela análise. Aí o que aconteceu? Reduziu muito o crédito dela. Então, vamos supor que ela tinha 200 mil aprovado, caiu para 130 mil. Porque entrou uma dívida a mais no nome dela. O que eu acredito que a Caixa analisa, né? Peraí, ela vai ter que pagar a evolução de obra. Entrada agora, mais uma parcela de R$400 numa geladeira, não fecha a conta na realidade dela. Então, os clientes também, eu sei que a gente fica emocionado quando compra. A gente quer mobiliar a casa, quer fechar móvel planejado, comprar eletrodoméstico novo. Mas tem que atentar também nesse processo, nessa lacuna de tempo entre o dia que você assina o contrato com a construtora e o dia que você é desligado na Caixa, que é o processo final. Então, nesse meio tempo, também o cliente não pode estar fazendo a mudança de perfil, né? É porque se ele tem um crédito válido no sistema, aprovado, a gente já buscou o crédito e ele tá aprovado. Só que vamos pôr aí que ele tá comprando um produto no lançamento, que ainda não tem a demanda mínima, ou seja, os produtos na planta, para quem desconhece, ele vai passar por um processo de venda, e aí vai liberar a PF no sistema da Caixa, pra gente poder fazer o trabalho das pastas e assinar numa demanda mínima. E aí, se ele tiver nesse lapso temporal aí, em algum momento a análise dele vier a vencer, ou ele mudar de emprego, ou ele ter uma nova renda lá, mudar a função e o gerente pedir para reavaliar, ele vai passar por uma nova análise. E aí, se ele comprou uma geladeira, um carro, uma moto, emprestou o nome para um parente comprar alguma coisa,
vai constar no Bacen esse endividamento, e aí ele vai ter o crédito condicionado ou até reprovado mesmo. E sem contar que esse cliente que chega às vezes no calor da emoção, às vezes esses comprometimentos fazem que vocês rodem o crédito dele e esse crédito pode chegar a vir condicionado. Então, muitas das vezes, o lance de antecipar o FGTS ou de ter um cartão de crédito comprometido, e às vezes ele está naquele calor de emoção de comprar, só que às vezes se poderia aprovar para ele, sei lá, R$190 mil, vai aprovar 160. E se ele não tem um FGTS retido, um bom recurso para estar usando como parte de pagamento, a compra acaba que chega lá na mesa da Jéssica e o fluxo chega lá na Priscila e ele não passa adiante, né? Esse fluxo a gente não consegue prosseguir. Diretoria não autoria. Então, Tem um ó, limite. mais uma dica para você. Se você pretende comprar o seu imóvel, tá falando com sua imobiliária, falando com seu corretor, comece a pagar seus boletos em dia. O Banco Central, a Caixa, não vai fazer negócio com você. Meu amigo, você quer comprar um imóvel? Paga a parcela da moto em dia. Paga a parcela do carro em dia. Pague seu cartão em dia. E, se possível, não faça nenhum novo comprometimento. Foque no investimento do seu imóvel, porque seu pai já não aguenta mais você na sua casa com 30 anos de idade. Melissa, aproveitando todo esse gancho das alterações, tivemos até porque tem alguns clientes que às vezes o corretor, quando a gente fala de carta de cancelamento, de MO, né? Eles perguntam, nossa, mas o que é isso? Então, assim, esclareça você que é uma autoridade dentro do segmento de correspondente bancário, que é uma intermediadora entre imobiliária, corretora e caixa econômica, esclarece para o corretor que não tem conhecimento ainda ou para o cliente do que se trata a MO, que seria a nova autorização. Passe detalhes, por favor. Dois pontos, né, importantes aí que você mencionou, a questão da carta de cancelamento. Então, o cliente hoje, dentro de 6 meses, ele tem três possibilidades, 3 chances de mudar a renda dele dentro daquele intervalo, porque em 6 meses é muito estranho sua renda mudar tanto, ou você ficar mudando de vínculo nesse intervalo várias vezes. Então, a Caixa criou isso, que é uma forma também de trazer clientes com perfil mais saudáveis, né? Com clientes com perfil mais estável. Então, a carta de cancelamento, ela foi criada por quê? Para justamente entender se o cliente deu autorização para fazer essa alteração. E para o manifesto dele de por quem ele prefere ser atendido, por qual corretor ele vai seguir ali no atendimento. E a MO é uma realidade para todos os negócios, só que essa foi a forma da Caixa, né? Então, quando a Lei Geral de Proteção de Dados veio com tudo aí, né? Todos os nossos dados, eles são muito sigilosos, né? Então, esse vazamento é muito sério. Então, a Caixa criou a MO para que a gente possa repassar pro cliente alguns detalhes do que ele tem de restrição, mas até o próprio acesso da Caixa é muito limitado. Porque a Caixa recebe essa informação dos órgãos de protesto, então recebe do consumidor positivo, recebe do Serasa. Então, o melhor é que o cliente mesmo entre no site, no aplicativo, que ele consegue fazer ali seu cadastro super simples e consegue consultar se tem dívida ou não ativa. Muitos casos ele consegue resolver já direto por esses canais. Então, é por isso que existem essas fichas que a gente usa no nosso dia a dia. A carta de cancelamento para evitar, muitas vezes, queimar esse cliente no ponto dele ter que esperar 6 meses para poder ser aprovado, perder a oportunidade, que é a de hoje. Então, quer dizer, geralmente de um mês para o outro a tabela é reajustada, certo? Todos os meses. Todos os meses. Religiosamente. A unidade não vai esperar os 6 meses do QV do cliente ele vencer, que é o QV é sempre essa autorização que a gente acaba utilizando, pedindo para a agência da Caixa incluir, quando a gente precisa alterar alguma informação de renda do cliente. E o MO para dar essa segurança de que os dados do cliente estão no domínio da Caixa, mas estão seguros e não estão sendo divulgados de forma incorreta aí no mercado. Ana, e você? Recebe muita solicitação de análise de crédito sem MO? Conta pra nós. Do nada, assim, não sei quanta pergunta. O produção Não, na verdade, corta. na verdade eu fiz essa brincadeira porque muitas das vezes, o corretor, ele precisa Ai. saber que não adianta mandar a documentação.
agora com a nova lei de proteção de dados, se não tiver essa pesquisa cadastral. E o correspondente, ele não consegue fazer sem essa autorização. Então, o corretor está solicitando uma aprovação de crédito, tem que mandar MO. Não tem como mais agora, precisa. É a nova lei de proteção de dados e precisa estar anexada junto com a documentação. É porque a gente vai pegar os dados, né, do cliente e colocar num cadastro da Caixa. Então, eu estou compartilhando ali dentro da Caixa a renda que ele ganha, o telefone dele, o e-mail dele. Não é só sobre pesquisar SPC Serasa. Também é sobre eu estar colocando os dados sensíveis dele, que é dados de onde ele mora, né, e tudo lá expondo isso lá no formulário do banco. E é isso. Não tem A gente como. precisa. Não tem como fugir do Aliás, MO. hoje tem uma assinatura Gov, né, Melissa? não, com a Salvou a assinatura nossa Gov, vida, importante. né? melhorou Não tem mais a demais. desculpa, né? Importante. Já o cliente Pergunta tem para vocês. impressora. Todo Os corretores, dois podem. tanto a MO quanto a carta de cancelamento podem ser assinados via Gov, correto, meninas? Sim. Não, e é importantíssimo, assim, o corretor tá alinhado com essa prática de Do assinatura pelo Gov, né? Porque nada melhor a gente tá sabendo fazer para ensinar o cliente do que a gente querer mandar um vídeo pronto para ele, porque tem no YouTube, o Os próprio vídeos do próprio governo, né? governo disponibiliza como fazer uma assinatura digital, mas o cliente às vezes ele precisa desse acompanhamento mais perto e ele conta muito mais com o corretor nesse momento, sabe? A gente vê que às vezes a gente precisa do cliente, me manda um documento. Ele só manda se o corretor dele validar. Mesmo a gente em nome da Caixa, mesmo a gente explicando todos os motivos, ele só cumpre sobre a orientação do corretor. Então, é muito importante, todo mundo já está alinhado, porque assim, aproveitando, né, esse gancho, não só a MO e a carta de cancelamento, mas hoje praticamente 100% da esteira, principalmente do imóvel na planta, ele é digital. Então, se a gente às vezes não sabe orientar, tem cliente que às vezes não sabe fazer, fica com vergonha de falar que não falar pra conseguiu gente. assinar, aí fica 7 dias às vezes esperando um formulário, e aí esse tempo de desligamento, esse tempo de repasse fica comprometido e é ruim para todo mundo. E Show outra de coisa, bola. a MO, no meu ponto de vista, é uma coisa positiva. Até fala assim que a gente que tá no nosso mercado tem que saber adaptar. Eu não vou pegar, tipo assim, nossa, mais um trabalho, mais uma coisa para fazer, mais uma tarefa. Não, peraí. O que isso afeta? O que isso impacta? Como que eu vou passar isso pro cliente? Igual você falando pro cliente, que é para preservar o nome dele, para blindar o CPF dele, que você só pode consultar ou qualquer outra pessoa se ele te autorizar através desse documento. Como que ele vai ver de forma negativa e vai se negar a fazer? Fala, cara, meu corretor tá fazendo o meu processo, ele precisa ter acesso. Por que que eu não vou assinar? Então eu falo, olha, Fulano, eu tô pedindo para você assinar porque a gente precisa da sua autorização para consultar seu CPF. Senão nem a Caixa pode fazer isso hoje em dia. De que forma que você quer fazer? Você quer imprimir aí, assinar e me mandar uma foto? Ou você quer que eu mande o documento digital para você assinar pelo Gov? Consegue assinar? Tem alguma dúvida? Quer que eu te acompanhe no passo a passo? Se você explica, se prontifica, dá 2 soluções ali para ele, como que o cliente vai se negar a fazer, sendo que ele está no processo ali habitacional dele, de compra do aconteceu um imóvel? movimento em Uberlândia que foi ruim até pro corretor. Vamos falar de assunto polêmico. Aconteceu um movimento. A Ana adora. Adoro uma polêmica, gente. Mas aconteceu um movimento no mercado, vou falar bem rapidamente, que eu sei que tá saindo um pouco do briefing aí. Tá tudo. Que foi assim, o corretor, ele pra tipo assim, conseguir se sobressair essa esse auto-aparecimento de corretores, né? Porque, nossa, como as pessoas migraram para esse mercado, e graças a Deus, né? Porque ele é próximo. Ele é próximo. Mas são tantos corretores, que os corretores começaram a querer fazer tudo pelo cliente. E assim, o tudo, acabou que o cliente começou a não entender nem a seriedade do que ele tá comprando ali. Então, a gente manda mensagem pro cliente assinar pelo Gov, o corretor não avisou para ele que ele tinha que ter acesso ao portal do Gov. Não, na hora de fechar o contrato de compra e venda, o corretor tava mais preocupado em fazer a foto segurando a chave e postar o conteúdo no Instagram do que sentar ali com o cliente e falar, olha, agora a gente vai só entrar na sua conta do Gov aí, só para eu me certificar que tá tudo certo, porque o próximo passo vai ser pelo Gov. E aí, assim, gente, sejam curiosos. Abre o Gov, sobe um documento em PDF lá, tentem vocês assinar para que vocês consigam, né, ajudar o cliente nessas etapas. E aí, o corretor foi, tipo assim, tudo fazendo pelo cliente. Aí, o cliente chega, às vezes, no WhatsApp da minha empresa, eu acredito também que a Melissa passa pela mesma situação, o cliente quer ser atendido pelo gerente do banco,
A última foi muito engraçada, dia 1º de maio, porque é feriado, né? E ela não ia trabalhar. Aí ficava bom pra ela ir na entrevista bancária. Ou então, Às o outro 19 cliente não quer tem. ser, às 19 não tem jeito mesmo. Então, o que a gente começou a sentir? Que o corretor tem medo do cliente. Tem medo de que qualquer coisa que ele vai falar, o cliente desista da compra. Se eu falar para ele que ele vai ter que ir em expediente bancário fazer uma entrevista com o gerente da caixa, ele vai desistir da compra. Então, eu prefiro ficar caladinho. Se ele falar para mim que, vai dar certo qualquer horário, vai dar certo. E quando o cliente chega para nós, ele recebe essa frustração e aquilo às vezes quebra o processo de venda. O cliente até olha a possibilidade de destratar, já que está dentro dos 7 dias, porque ele foi mal orientado, não foi informado dessas etapas. Então, assim, é igual a Melissa falou, o processo é todo digital hoje em dia, exceto a entrevista com o gerente da caixa. Então, assim, é muito importante que o cliente entenda também que comprar um apartamento é muito sério. Tem construtoras que a gente participa do processo de distrato, que é quando o cliente desiste, a gente pega esse documento do distrato com a construtora e envia para o cliente assinar. Gente, a gente tem a maior dificuldade da vida em fazer o cliente assinar esse distrato. Por quê? Porque o corretor faz a venda e não explica que ele está comprando um imóvel. E até quando é para devolver valor para ele, A gente fala, né? se você Mas assinar, aí, você vai assim, receber de volta o dinheiro. eu não sei, porque às vezes a gente tá ali naquele conto, porque assim, tudo bem, tem negócios que não foram bem sucedidos, acontece algum imprevisto ali com o cliente, tudo precisa destratar. E tem um caminho ali a ser seguido para ser finalizado da melhor forma para ele também. Acaba que eu acho que também é nosso papel auxiliar clientes que estão Orientar, nesse né? caso, né, que estão nessa situação. Então, realmente, assim, a entrevista bancária agora ainda é presencial, né? Acho que essa é uma etapa que sempre vai Pro ser Minha Casa Minha presencial, Vida, é principalmente, necessário, né? é muito bom. Pela Porque inadimplência ser mais mesmo com o alta. processo digital, tem muito cliente que fala assim, não, Melissa, eu prefiro ir aí, a gente vai assinar digital, mas eu prefiro ir aí para me ver os valores, para você me falar pessoalmente todas as etapas, para eu me sentir mais seguro. Mas a gente está falando de um momento muito bom. Antes a gente tinha 3 visitas presenciais. Então o cliente tinha que dispor de horário comercial para ir no CCA, dispor de horário comercial para ir na entrevista e depois de novo dispor para ir na agência assinar contrato. Então a gente está conseguindo reduzir isso em é um movimento que a Caixa quer muito que funcione, né? Tá fazendo à frente de todo mundo aí nisso. Mas a gente precisa todo mundo na roda aí tá apto a operar o Gov mesmo, a orientar o cliente para que seja da melhor forma aí, né? Corretor, isso sem dúvida aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Não é porque tá tudo digital, a esteira tá mais rápida, mas nós temos que passar mais segurança para o cliente, ter a visita presencial com muito esclarecimento, papel, caneta, evolução de obra, detalhes, porque nós somos o condutor de toda a negociação. Então fica a dica, corretor, não omita informação, seja claro, porque correspondente, gerente de construtora, não tem nada a ver com esses detalhes. Cabe a você ser um profissional de alta performance e deixar tudo muito claro para seu cliente. Jéssica, opção, dinheiro na mão, certo? Certo. Estamos hoje em oferecimento ali ao Garden Sul, da Zona Sul, mas a opção, sem dúvida, ela oferece outras localizações em Uberlândia hoje. Fale para nós, para os nossos telespectadores aqui do Pode Mais, onde a opção tem hoje oportunidade de negócio dentro do Minha Casa Minha Vida. Ixi, gente, tem tempo, porque é muito empreendimento para falar. Traz o mapa. O bom, a gente brinca muito, a gente tem um mapa enorme lá na construtora que tem todos os empreendimentos Inclusive lá. nós temos um mapa da opção lá na Na EMAIS. imobiliária Muito também. obrigado. Então, aquele mapa eu falo que traz muita confiança e segurança para o cliente, porque quando ele olha uma construtora que tem lá vários empreendimentos que já foram entregues, que já tem compradores finais morando, já tem famílias residindo, a pessoa fica muito mais tranquila, porque antigamente tinha muita insegurança, né, de comprar imóvel na planta. Gente, tá construindo, será que vai construir? Eu cheguei lá no lançamento, ainda era um terreno vago, será que vão me entregar daqui 2 anos, 3 anos? Então, o bom da opção é que ela é uma empresa de Uberlândia, com mais de 16 anos de mercado aí. Então, é uma empresa que traz confiança, que traz segurança, que traz qualidade, que está realmente do lado do cliente, disposto a entender. Hoje, em
venda, nós temos na região leste, Select, no Santa Mônica. Nós temos Vista do Vale, que é um empreendimento pronto ali no Portal do Vale, perto do Parque do Sabiá, que é uma localização excelente, principalmente hoje, graças a Deus, com a moda geração saúde, então tá todo mundo indo pro parque correr, pro parque caminhar. Então é um empreendimento muito bem localizado. Temos Recanto Verde 1, que entrega agora no final desse ano, Recanto Verde 2, que entrega no final do ano que vem. Temos o Unic, na região central, então aquela pessoa que quer morar ali do ladinho do centro, nós temos opção também. Na Zona Oeste, nós temos Planalto, também pronto para morar, o Mansur, que entregou recentemente, Solar do Vale, que acabou de entregar agora, Jardim Patrícia, ao lado do Marte Minas, que entrega agora no final do ano também. E na Zona Sul, nós temos Jardim Sul e o Garden Sul, que é o nosso último lançamento. Então, o cliente que chega na opção, ele não fica sem a opção de ter onde morar. Você Nós quer temos- aonde? Nós temos. Nós temos uma planta que é completa, que eu falo que é o principal, que é o espaço do cliente. Eu gosto muito de condomínios completos, que tem aqueles 1 milhão de itens de lazer. Mas eu acho que o mais importante é o espaço interno do cliente, que é aquilo ali que vai ter a cara dele, a casinha dele, o espacinho dele, o quarto, a sala, a cozinha, os planejados. Então, é uma planta que não tem como não agradar o cliente. Nossa planta hoje está a partir de 52 metros até 82 metros quadrados. Então, nós temos para todos os gostos, temos térreos com área privativa, todas as nossas unidades, tipo, tem suíte, tem sacada, todos os empreendimentos têm 2 a 3 elevadores por torre. Isso é aconchego para o cliente, né? Eu brinco que não vai ter nem engarrafamento de vizinho, porque com tanto elevador, um nem chega a ver o outro. Todas as piscinas com aquecimento solar, que eu falo que é um diferencial muito grande para Minha Casa Minha Vida. Hoje, o cliente não tem só possibilidade de comprar algo bom, mas tem possibilidade de comprar algo bom, completo, e em uma região que ele possa escolher. Porque vemos, né, muitos clientes que compram o que dão. E às vezes dá dor no coração, né? Você falar assim, cara, eu sei que a maior necessidade do ser humano é ter onde morar, ter a casa própria, mas o quão seria bom se ela pudesse escolher do jeitinho dela, se ela pudesse morar perto da mãe, perto do trabalho, perto do pai. Então, quando você chega na opção, você tem uma planta que te abraça, uma planta completa, e você pode escolher a região que você quer morar. Às vezes vai mudar o valor, questão de valorização da região, mas nós temos opções que vão atender todo mundo e alguma delas vai encaixar para o cliente, ou para ele morar próximo do trabalho. Já aconteceu de cliente chegar e falar assim, Jéssica, nós queremos morar longe dos meus pais e longe dos pais dela. Qual empreendimento que você tem? Aí eu perguntei, qual que é o bairro deles? Eles falaram, eu falei assim, eu tenho um que encaixa. Porque eles estavam naquela briga. Eles estavam naquela briga Cuidado, familiar muito para não longe. puxar para nenhum do lado, nem morar perto dos meus pais, nem dos seus pais, não agradar todo mundo. Que Exano, não tem jeito, gente. os pensamentos intrusivos. Ô, Jéssica, eu lembro, eu tô completando já 10 anos, né, de mercado imobiliário. Meu CRES é 33458, acho que o CRES já tá lá no 52, tô virando dinossauro do mercado. Ô, Jéssica, mas eu lembro que a slogan antiga era opção só escolher o bairro. Só escolhi o bairro. Hoje é dinheiro na mão. Mas a região também, não perdemos questão de região, porque como a cidade vai crescendo, né, a gente precisa ver o lado da empresa também. O que é viável? Questão de método construtivo, região, área, porque tem algumas áreas que já eram antigas nossas, então já tinha sido comercializado, mas hoje para você chegar, por exemplo, lá no Grande Marileus, eu vou comprar um terreno aqui hoje. Será que é viável construir? Quanto que isso sai de custo? Quanto que isso seria repassado para o cliente? O forte da opção é o Minha Casa Minha Vida. Não é imóveis de alto padrão, na casa de R$1 milhão. É algo acessível para o cliente, para conquistar o primeiro imóvel dele. Então, não adianta a gente construir, por exemplo, com 3, 4, 5 quartos, desenquadrar do programa e fugir daquilo que a gente bate, que a gente tanto defende. Então, são empreendimentos completos em localizações estratégicas, como comentei. O Madrid, quando eu vi ele a primeira vez, eu falava assim, gente, é longe. Hoje em dia, ele tá no meio do bairro, tá no coração do bairro. E Esplêndido, Artes, Amor, que vai tem passar lá na pouquíssimos porta. desses empreendimentos né? abraçaram E era ele. tudo mato É mesmo. tudo mato mesmo. Ou a em gente que tá ficando pouquíssimo velho, ou tempo, tá você fala falando. Você olhava para aquele lado ali da Unitri, só tinha a Unitri. Só tinha Só, Unitri. isolado. Agora você O olha Camargo aí é 2012 veio isolado. shopping, ali, dá aí os medo, prédios. dá medo. A gente vê empreendimentos, por exemplo, o Mansur.
Mansur, ele é extremamente do outro lado da cidade, saindo da minha casa. Para mim é longe, eu gosto ali da Zona Sul. Mas tem clientes que não abrem mão. Ah, quem viveu ali uma Teve- vida inteira. Quem mora no Teve uma Lisote, eu época- sou, quem eu sou viveu do... ali uma vida eu sou inteira do- não sai de lá, Como é que é? gente. LT, né? LT. Quem mora na região do Lisote, Planalto, LT... E sabe Ó, que Ó, LT na veia, rapaz. Ele Aqui, ó. na vez. Aí, LT na veia. Muito Mas eu sou interessante. apaixonada no Luiz Muito Otti, acho interessante um da lugar Zona fora da Oeste. curva É, mesmo. às Tem vezes, tudo, né? a gente lança um empreendimento, aguarda o momento para poder lançar outro próximo, para não ter conflito de vendas. Lá na Zona Oeste não acontece isso. Tivemos no momento Planalto, Patrícia, Luiz Otti, Mansur sendo vendido todos ao mesmo tempo. E você não podia oferecer para o cliente do Luiz Otti para comprar no E Mansur, com alta não. velocidade de venda. Com alta velocidade, Não, os tá. 4 correndo juntos e em nenhum momento foi concorrente do outro. Uhum. Quem é do Planalto, a gente não podia oferecer Jardim Patrícia, não. Jardim Patrícia não compra no Lisote. Então, assim, hoje em dia, em Uberlândia, eu falo que não tem lugar ruim. Tem um lugar onde o cliente quer morar. Então, Isso quem é é ali verdade. da Zona Leste, que é do Morumbi, do Novo Mundo, não sai dali. Não adianta você oferecer para comprar lá no Piquis, que ele não compra. Mesma coisa o inverso. Então, o bom da opção é isso, que ela tem opções para o cliente, ela não tem só um empreendimento enrijecido. O cliente, ele sempre vai ter algum lugar próximo da onde ele quer comprar ali. A gente consegue atender ele de alguma forma. É isso. Porque Uberlândia é toda plana, né? Não tem bairro ruim, não tem morro, Não. né? Não tem. Não Tem tem. nada. Todos os bairros Todo são bons. lugar é bom. Todo lugar é Melissa, faixa 4, chegou para mudar sem dúvida o nosso mercado. Agora renda de R$ 12.000, imóveis Até com valor 500 médio aí de mil. 500 mil. Essa nova mudança do Minha Casa Minha Vida, ela se resume somente para lançamento imóvel planta ou serve também para aquisição e construção e imóveis usados? Esclareça para nossa turma, por favor. Ela contempla também imóveis novos, aquisição e construção, né? Ou construção em terreno próprio. Também vai atender usado, mas já numa condição diferenciada, principalmente para a gente aqui no Sudeste. Essa linha veio financiando só 60%, né? Então, assim, o grande benefício mesmo é realmente para o pacotão do novo, que a gente fala, que é o que financia 80%, que é o Importante. empreendimento no associativo, o novo concluído. Lembrando, assim, muito importante para corretor que, né, faz captação desses imóveis individualizados, que para ser considerado no Minha Casa Minha Vida, precisa ter sido construído por uma empresa com um KNAI específico de construção de edifício. Então, isso é uma coisa importante para a gente atentar, né? E também vai enquadrar imóveis usados, mas com essa limitação da porcentagem, tá? Então, mas ele vem muito forte, acho que principalmente para trazer aqueles clientes autônomos, né? E o MEI que não tem acesso ao procotista, porque não tem o recolhimento ali de FGTS ativo, e traz ele para o jogo aqui para vender numa taxa de juros menor. Ana, quais são os limites de renda definido exatamente para o cliente faixa 4 hoje? É a partir de 8.600, 8.601, né, centavos, até 12 mil de renda. Então, ali, pegou um cliente de renda formal, tem que ficar atento, porque às vezes o contra-cheque dele tá 12.500. Aí você tá conversando com ele naquele perfil do Minha Casa Minha Vida e que vai financiar 80%, e de repente você descobre que não, que ele é um cliente SBPE por conta de R$ 200. E aí a gente já tem que trazer ele para a realidade que se for imóvel na planta, ainda financia os 80%, né? Sim. Agora, se for imóvel pronto, é 70% na SAC, 50% na Price, que é o que a SBPE está oferecendo hoje na Caixa. Os bancos privados também, salvo engano, porque não é o nosso foco, né, no escritório, mas Itaú já diminuiu bastante a cota, tá 60% a 70%. O Bradesco era o único banco que estava liberando 80%, mas também tá limitando muito a liberação de crédito. Então, o cliente, quando ele tá no SBPE, ele tem uma cota reduzida, porque o funding tá um pouco escasso. As taxas de juros estão mais altas devido à Selic, então o banco está escolhendo mais para quem ele vai emprestar e de que forma. Então, o cliente Minha Casa Minha Vida, classe média, o cliente que ganha até 12 mil ali, ele é sim um privilegiado. Pensa se vai comprar uma casa nova de R$ 500 mil com uma taxa de juros a 10,5% ao ano, em uma época em que a gente está vivendo a Selic a 14,75%. Então, a gente está falando assim de uma época dura, né?
para o mercado de crédito, de fornecer crédito para o cliente. Não à toa que o governo trouxe esse programa logo agora, né? A gente tem aí a taxa Selic em viés de alta, a gente não tem uma expectativa de abaixar agora esse resto do ano. Ela já está em 14,75, historicamente falando, é um dos momentos mais altos, né, que ela já chegou. Então, as taxas de juros dos bancos, né, vão sofrer ainda mais alteração, o funding tende a ficar ainda mais escasso, vão ter que pegar dinheiro em outros recursos, letras de crédito, etc. E aí, o faixa 4, ele vai atender esse cliente que antes seria um SBPE, e agora ele pode ir pro Minha Casa Minha Vida, que no faixa 4 não vai tirar recurso do FGTS, vai ser recurso do pré-sal. Então, também não vai sobrecarregar o funding do FGTS, não vai, tipo assim, prejudicar as famílias de menor renda, não vai prejudicar, e ainda vai, tipo assim, sobrecarregar um pouco o funding ali da poupança, do SBPE, porque aí eu tiro um pouco esse cliente que ganha ali 11 mil, 10 mil, que tá pegando emprestado do funding da poupança, e trago ele para usar o funding do pré-sal através do faixa 4, né, do Minha Casa Minha Vida classe média. Então, eu faço uma redistribuição ali de recursos para que todo mundo saia atendido. Eu imagino, assim, que a ideia da Caixa, do governo com tudo isso, é que todas as famílias realmente saiam atendidas, né? É claro que o governo que a gente está atualmente tem um olhar mais social, então a gente está com essa limitação na Caixa, que é imóvel até 1,5 milhão. Então, quando a gente fala todo mundo ser atendido, talvez não vai ser todo mundo mesmo pela Caixa. Mas dentro, né, do Minha mas Casa dentro Minha do Minha Vida. Casa Minha Vida, principalmente, e dentro ali das famílias de renda da classe média, todo mundo vai ser atendido. Eu até ouvi um dia desse num podcast falando que o classe média, ele é aquele comprador que tava meio que abandonado no mercado imobiliário, né? Tava Ele é aquele cliente que, assim, ele nem é pobre, porque ele não ganha menos de 4, mas ele também não ficou rico ainda, porque ele não ganha acima de 20. Então é isso. Melissa, faixa 4, esse cliente que estava flutuando no mercado, conversando ali com o seu gerente, na mesa do Itaú, na mesa do Bradesco, ou na mesa do Santander, o que a Caixa Econômica oferece para ele hoje? Ele tem algum subsídio? Ele tem qual que é a taxa hoje ideal para esse cliente de renda de 12 mil reais? Fala para nós aqui alguns dos atrativos que para a gente trazer esse cliente para a Caixa Econômica de fato para o nosso jogo aqui do programa. Até mesmo dentro da Caixa, né? Esse cliente antes ele tinha um prazo reduzido na Price, ele só podia fazer até 360 meses, né? Que são 30 anos. No classe média ele consegue, né? Fazer 35 anos, assim como faixa 1, 2 e 3, tanto na SAC quanto na Price. Ele não tem subsídio e não tem aquele diferencial de taxa por ser cotista ou não ser cotista, né? É uma taxa única que a Ana já comentou, de 10,4 ao ano. É bastante atrativa para ele, que ele não encontra, né? Não encontra, assim, em outros bancos. Então, a Caixa realmente quer atender essa base, né, do déficit habitacional mesmo, que ela entende que a classe média, igual você falou, estava realmente abandonada. Esse cliente, ele não estava nem apto para pegar a taxa de 7 e também não tinha, ficava muito apertado para ele a parcela na taxa de 11, 12. Então, ele, apesar de não ter esse subsídio, só o ganho que ele tem de desconto na taxa de juros, nesse momento em que o crédito realmente está muito difícil. E eu falo assim, gente, quando sai uma aprovação, o cliente não tem a noção de como ele foi, assim, premiado realmente. É igual quando uma carta é sorteada, assim, no consórcio. Porque a gente que tem um alto processamento de clientes por dia, a aprovação não é assim, gente, não sai para todo mundo, não é para todo mundo mesmo. Então, o cliente que ele está sendo aprovado e tendo acesso a essa taxa menor, ele precisa aproveitar. Porque também, apesar do governo dar muita atenção, separar o fundo, preparar para realmente atender com tranquilidade em orçamento todos esses clientes, quanto antes você aproveitar, melhor para você também. Menos risco Interessante. de Menos perder a risco de perder a oportunidade. oportunidade. Ana, profissional autônomo que tem seus rendimentos aí na casa dos 12 mil reais, Certo. o que ele deve fazer hoje para comprovar a renda para que ele se enquadre no Minha Casa Minha Vida? Correr e declarar o imposto de renda, Campanha. né? Graças a Campanha Deus do que a imposto gente, de renda. graças Tá a no Deus que a período. gente tá falando hoje, né? A gente não tá falando em julho, em agosto, senão a conversa ia ser outra. Então, assim, esse cliente, gente, é muito normal a gente não querer declarar imposto de renda.
é muito comum, né? Que o empresário ali, mensalmente, a gente tira o prolabore de um salário mínimo. E aí, lá no final do ano, quando a gente declara imposto de renda lá no mês de março, abril, a gente coloca a distribuição de lucros. Já o MEI, ele não fica com essa obrigação de declarar imposto de renda, porque ele não ganha acima dos limites de obrigatoriedade no que tange à distribuição de lucro, só é obrigado a declarar imposto de renda sendo empresário se você tem um lucro superior a 200 mil. Então, se você tá tirando... Né? se você tá... E ele já desenquadraria do Minha Casa Minha Vida. Então, falando do cliente do Minha Casa Minha Vida, a solução para ele é declarar o imposto de renda. Eu tenho uma empresa que eu abri esse ano, eu não tinha empresa ano passado, então não tem como eu pôr essa renda vinculada a essa empresa, e não tem como mesmo, né? Porque você não tinha. Para esses casos, tudo bem, você não sendo MEI, você pode fazer um prolabore. Agora, se você é MEI, microempreendedor individual, nem o prolabore você pode fazer. Não é aceito pelo banco, e também o contador que faz, como que fala? Tá até meio que em desacordo, porque o MEI é para ele não precisar mesmo fazer o prolabore e emitir, né, esse recibo de prolabore. Então, o documento, que é o melhor amigo ali do trabalhador autônomo, é a declaração de imposto de renda. E é interessante que a gente está entrando numa época que o crédito está tão escasso que, independente do banco, o imposto de renda é um documento de peso hoje. Coisa que em 2021, 2022, 2023 não era. Você ia em qualquer banco aí, aprovava só com movimentação bancária. Só a Caixa que era enjoada. Só a Caixa que era enjoada, porque a do governo andava junto com as regras ali da Receita Federal. Agora não, agora a gente vê um endurecimento de crédito em todos os bancos, devido à taxa Selic tá alta, então, historicamente, isso impacta mesmo, né, o fornecimento de crédito. Mas o cliente que quer comprar, respondendo essa pergunta assim, bem dinâmica, o cliente que quer comprar e é autônomo, tá ganhando entre 8.600, 9.000 até 12.000, declara imposto de renda. Mas eu não ia comprar esse mês. O imposto de renda, como a Melissa mesmo já falou no treinamento que fomos dar juntas, numa construtora, ele é um documento, gente, que você vai usar para comprar hoje ou até maio do ano que vem. Então, assim, tem corretor que tem até medo, né, de pressionar muito o cliente para declarar imposto de renda. Mas se eu faço ele declarar e o crédito dele for reprovado? Se você fizer ele declarar hoje e o crédito dele for reprovado amanhã, é ótimo. Você tem um cliente para você vender em dezembro, ganhar a comissão dele e passar seu Natal tranquilo e de boa. Então, faça o maior volume realmente de trabalhadores informais formalizarem a sua renda dentro daquilo que ele realmente ganha, né? Porque não adianta ele declarar ali que ele ganha 9.000, sendo que ele movimenta 3, 4. Porque senão a gente vai ficar naquele limitador da renda dos 2.550. Que é o limite de isenção do imposto de renda do ano passado, né? Que ainda não atualizou no sistema. Ainda não atualizou. E aí fica muito ruim dentro das condições, né? Não compra o Uberlândia faixa 4, porque a taxa de juros aí, a 10,5, 10,5, e o cliente vai aprovar uma parcela de 7,65. O que ele vai financiar? Financiamento mínimo na Caixa hoje é 50.000. Mais 50.000 também de financiamento. Não compra nem a sacada. Então, você... É isso. E falando dessa questão de a Caixa tá chata, ela tá muito criteriosa, muito mais criteriosa esse ano com o imposto de renda do que com o ano passado. Então, tem alguns processos que ela não tá fazendo sem o cliente pagar a guia do imposto. Alguns processos que ela tá olhando também a questão das retificações. O cliente toda hora declarar um valor diferente. Teve um cliente nosso que foi reprovado por questão de movimentação na conta pessoa física. Ele não movimenta conta pessoa física, movimenta só a jurídica, um valor lá de 700 mil. E a Caixa não conseguia entender qual que é seu lucro. E o cliente também não conseguia explicar. Aí fica aquele negócio, você não sei explicar, você não sabe entender. Você não quer me entender. Então não vai dar certo. Não, tem que ter, né, uma seriedade no que é falar para a Receita Federal. Sim, porque ela vê lá uma movimentação Se você ganha, ou seja, gente, se você ganha ali 50 mil no mês, não declara que você ganha 4 para entrar no Minha Casa Minha Vida, não, porque todo processo de imposto de renda vai passar por uma análise gerencial. Vão casar, né? E querendo ou não, é uma forma de fraudar e de lesar outras pessoas, porque hoje eu minto que eu ganho uma renda do Minha Casa Minha Vida para ganhar um subsídio que às vezes eu não tenho direito, ou ganhar um desconto na taxa de juros que às vezes eu não tenho direito a ela, e aí eu tiro o lugar de um cliente que de verdade teria o direito e precisava, porque com a minha renda de 50 mil eu consigo comprar, se eu for um organizado, eu consigo comprar com a minha taxa de juros ali de... Vamos falar do poupança 10,39 bonificada no SBPE. Então, assim, ele consegue comprar. Por enquanto, ele
consegue comprar. Então, é isso, é não manipular. Essas certificadoras aí é por conta da manipulação de renda. Ah, põe essa aí pra ver o que fica bom. Ah, não, contador, retifica lá agora porque aprovou pouco, eu quero que aprova mais. E a questão dos gerentes pedirem a DARF do imposto de renda é aquele famoso ditado. Os bons sempre vão pagar pelos maus. O que acontece? A DARF vence dia 30 de maio? Sim, vence dia 30 de maio. Mas o gerente pede para ele se sentir seguro, porque na cidade de Uberlândia teve realmente um movimento aí de alguns corretores que estavam retificando o imposto do cliente para zerar aquilo que foi informado para a Receita Federal após a compra. Então, ele comprava ali, apresentava uma renda, tinha realmente a renda, tinha a movimentação, comprava, assinava o contrato. Depois que ele assinava, o contador ou o corretor, enfim, ia lá e orientava a retificar, zerava a renda, né? A gente nem ficava sabendo disso, mas aí teve situações em que o gerente da Caixa acabou descobrindo, através do próprio cliente. O cliente falou, ah, não, eu não paguei essa DARF aí porque o corretor falou pra mim que ela vai sumir. Nossa. Socorro. Então, assim, a gente vive... Mercado imobiliário e Gente, o suas mercado mágicas. imobiliário em Uberlândia é uma coisa, assim, fantástica, né? A gente vive e aprende. Então, isso aconteceu ano passado. Então, aí, a partir desse ano, realmente, até nós, como correspondentes, começamos a orientar, assim, o corretor. Ó, já fala pra ele pagar a DARF desse imposto, eu sei que só vence dia 30, mas já fala pra pagar, porque aí, a hora que for lá no gerente, já tá pago, já tá tudo bonitinho, tudo certinho, já pra não ter esse tipo de indagação, sabe? Ah, cadê a DARF? Já tá paga, tá aqui, eu fiz certinho. Então, assim, você já larga na frente, né? Você já declarou, você já parcela ali em 8 vezes o imposto. É isso. E Jéssica, faz do jeito que der. agora com o faixa 4, nós já vemos, acompanhamos aqui no mercado de Uberlândia uma certa movimentação por parte da construtora Opção, mas conte para nós parte dos planos e como que a Opção está reagindo para esse novo mercado e esse novo cliente. É um ticket mais elevado de compra, né? O que a Opção tem feito de diferente para agora essa nova demanda do faixa 4? Eu falo, né? Parece que o João Paulo, a Priscila adivinha as coisas ou alguém fofoca antes dos trem acontecer. Porque a gente já estava naturalmente fazendo um movimento, mas para esse perfil de cliente. Então, quando a gente lançou o Jardim Sul, vieram vários clientes desse perfil para comprar. Com o Garden, isso está se acentuando mais ainda. Então, eles um pouquinho antes já tinham entendido que o mercado está mudando ali delicadamente e abrangindo outros espaços, que não é nem o econômico do econômico, mas também não é o médio alto padrão. Mas, querendo ou não, esse cliente com perfil hoje de 9 a 12 mil reais de renda quer morar bem. Ele não quer morar num bairro periférico, ele quer morar bem localizado, ele quer um empreendimento bom, ele quer um empreendimento completo, e o bom é que a gente tem isso para poder atender. Então, reforçando, o Garden vem e abraça todos esses clientes. O cliente faixa 2 consegue comprar, o faixa 3 já estava comprando ali tranquilamente, o faixa 4 também não vai ser deixado de lado. Então, a gente está pegando perfis mais delicados de atender, porque são clientes que querem saber método construtivo, parcelamento. Só que, em contrapartida, o bom da Opção que é uma conta muito fácil de explicar para o cliente, porque não tem juros na entrada, não tem nenhum tipo de correção. Então, é uma conta básica que, principalmente, esse cliente que vem com recurso maior, consegue entender e ver vantagem. Então, eu estou comprando um empreendimento que vai valorizar, eu não estou pagando juros na minha entrada, então meu lucro vai ser 100%, porque não adianta parcelar ali uma entrada para o cliente de 50 mil, por exemplo, cobrar uns juros e no final ele está pagando 90. É uma conta para mim que na minha cabeça não fecha. Mas quando você vem com esse cliente que tem que ter um pouco mais de conhecimento para atender, a gente consegue dar o suporte para ele também. Porque uma entrada que não tem juros, não tem correção. O empreendimento que é bem localizado, que tem a valorização dele no preço, ou para locação, ou para a venda posterior, a gente consegue trazer esse cliente também, porque ele vê vantagem no investimento. Tivemos clientes que compraram 2, 3 unidades, tivemos investidores de outras cidades, de outros estados, que compraram no Jardim, estão comprando no Garden, justamente porque ele consegue entender que ele vai ter um lucro ali.
Não só na questão de moradia, caso ele vai morar, tipo, eu tô indo morar no empreendimento que eu vou ter um vizinho top, eu vou ter um condomínio resort ali do lado, eu tenho um esplêndido, posso pegar um apartamento com a vista ali pro Parque Una. O cliente que estava flutuando, né, como vocês falam no mercado, quer esse empreendimento. Então a gente consegue atender isso nele também. Então a opção já vinha trabalhando sutilmente esse cliente migrando, porque se tem uma coisa que a gente sabe é que o imóvel todo mês sobe de valor. E isso está acontecendo naturalmente com todos os empreendimentos que a gente tem hoje no nosso portfólio, seja na Zona Leste, seja na Zona Oeste, seja na região central, Zona Sul, ele tem seu potencial de valorização. Então hoje o cliente ele quer morar bem, ele quer investir em algo. Eu brinco que os apartamentos da opção como se fosse um carro de 4 portas, direção traviária, completo. Se você quer usar algo completo ou algo que tá faltando alguma coisa? Você quer para você o completo. Se você vai investir e vai revender, o que você revende melhor? Um carro que tem ar ou um carro que não tem ar? Um apartamento que tem uma suíte, uma sacada, ou um apartamento que é banheiro social simples? Então, a gente consegue mostrar para o cliente a vantagem dele morar, dele residir e dele investir para vender posteriormente. Hoje a gente sabe que o sonho de muita gente é ter casa, mas economicamente falando não é viável, às vezes, no momento atual do cliente. Mas ele consegue investir num empreendimento bom, que ele vai ter a rentabilidade. Vamos dar o exemplo aí do Shopping Sul. A pessoa comprou a 179 e vende a 320 mil. Então, hoje ela tem o potencial de comprar uma casa, às vezes que seja o sonho final dela, mas para isso, lá inicialmente, ela teve que tomar a iniciativa e ela teve que escolher um bom empreendimento para ela poder investir. Eu tenho o sonho de comprar um outro apartamento, fazer um outro investimento, e eu falei que eu não desfaço do meu. Porque o meu não entra nesse nicho de valorização. O meu não tem suíte, o meu não tem sacada. Ele é térreo mais 3. Então, como que eu vendo pro cliente a vantagem dele subir de escada pro apartamento dele? Eu falo assim, você vai ficar com a batata da perna bonita. Então, é uma coisa que a gente não consegue entregar pro cliente. Então, quando você tem... Quando você tem um cliente que tem elevador, tem suíte, tem sacada, bem localizada, porcelanato, ele tem uma moeda de troca muito alta até para negócios futuros. Então, ninguém compra hoje um Monza visando um lucro para revender depois, porque não tem um potencial de valorização. E isso que a gente consegue trazer com os empreendimentos da opção. Abraçando novamente agora, sejam bem-vindos, faixa 4. Queremos vocês. Então, é um empreendimento que vem para também abraçar esse cliente que queria comprar, mas não tinha tanto crédito, mas estava com a taxa de juros alta ou uma parcela alta. Tinha parcela alta, mas não tinha financiamento, agora ele vai conseguir ter tudo. Então, aí, sejam bem-vindos, queremos vocês. Jéssica Lohane, muito obrigado. Eu que agradeço. Jéssica, para você, quem pode mais? Sandermon, eu acredito que todo mundo pode mais. Dentro dos seus sonhos, dentro da sua realidade. Eu acho que, de verdade, eu aprendi isso muito depois que eu entrei no mercado imobiliário. O único concorrente que você tem é você mesmo. Hoje o nosso mercado, ele tem pontos positivos, pontos negativos. Temos bons concorrentes, temos concorrentes desonestos. Então, você pode mais quando você se especializa, quando você entende o jogo, quando você estuda, quando você tem uma informação na frente, principalmente quando você é honesto, porque nunca vi no nosso mercado corretor honesto que perde. Porque se ele faz um bom negócio, se ele faz uma boa assessoria para o cliente, acompanha de início ao fim, o cliente vai lembrar dele para o resto da vida. Então, na hora de indicar, é esse corretor que vai ser indicado, que fez um bom trabalho. O corretor que soube orientar, o corretor que estudou, o corretor que tinha segurança para negociar com o cliente. Então, eu acredito que todo mundo pode mais, desde que ele decida isso. Você não tem concorrente, o único concorrente que você tem é você mesmo. Eu falo isso pra mim todos os dias. A única concorrente que eu tenho sou eu. Então, quem me derruba nos dias ruins, que não quer levantar da cama, sou eu mesma. Os dias que eu tô muito alegre, sou eu comigo mesma. Quando eu ganho os meus desafios, quando eu cresço, eu aprendo com as vendas, sou eu comigo mesma. No final, seremos sempre nós por nós mesmos. Então, você pode mais. Gente, vocês podem mais. Só dependem de vocês. Então, muito obrigado. Todos podem. Melissa, qual o cuidado esse cliente que
tem altos faturamentos, mas ele não declarava. Qual cuidado ele deve tomar ao solicitar ao seu corretor ou ao seu contador para fazer o espelho ou a declaração? Existem campos específicos? Qual tipo de cuidado é necessário para essa forma de comprovação da renda autônoma junto à Caixa Econômica? A Ana já abriu bastante sobre essa questão do imposto de renda, de como ele é importante, como ele é completo, né? Como ele vai conseguir possibilitar o cliente ao crédito o ano todo, até o ano que vem. Então, assim, o primeiro ponto mais importante é a data. Então, assim, fazer a declaração dentro do prazo. A Caixa ainda é uma mãe, aceita com 30 dias já atrás, então a gente tem até final de 30 de junho. Todo mundo do mercado tem que fazer uma corrente aí para conscientizar o máximo Cliente, de faça a sua pessoas, declaração. autônomos, pequenos empresários a fazerem imposto de renda. E para a Caixa apurar a renda dentro, né, desse imposto de renda, ele precisa estar atendendo a alguma regra da obrigatoriedade. Então, quando for o corretor que tiver dando essa assessoria e informando a importância de fazer um imposto de renda, é muito importante essa orientação da contabilidade, que vai conseguir orientar se o valor que consegue colocar vai sair da obrigatoriedade e esse campo vai poder ser aceito pela Caixa, né? Então, a gente não pode aceitar todos os campos, alguns como ganho de capital, investimento, a gente não consegue utilizar. Mas o que é importante? Assim, eu acho que o correspondente está para ser um braço mesmo da venda, né? A gente está sempre aqui para apoiar, para somar. Então, assim, você tem seu correspondente de confiança, de preferência, Nippon à prova? Por favor. Os melhores da cidade. Os melhores de Uberlândia. Manda para a gente validar essa renda. Se é você que está orientando, né? Você que está fazendo toda essa assessoria, para evitar essa questão de várias certificações, às vezes não é só porque o cliente estava manipulando renda. Às vezes é contador que faz errado, ou o cliente dá o informe errado. E como a gente tem essa vivência todo dia do documento, de várias possibilidades, a gente consegue te falar, Sandro, irmão, dessa declaração eu vou conseguir extrair tanto. E aí gerar um crédito mais saudável para o cliente, que a entrevista também ali na parte da validação da renda também vai ser tranquilo. Então é importante essa questão da data, de seguir a regra da obrigatoriedade e ter essa conversa entre o que você colocou no imposto de renda e o que você tem para comprovar através de movimentação bancária e outros documentos aí que vão respaldar a atividade que a pessoa exerce. Muito obrigado. Melissa, para você, quem pode mais? Nossa, eu fiquei emocionada aqui com a Jéssica. Porque é muito sobre isso mesmo, né? Todo mundo pode mais, mas hoje eu queria deixar em especial para os meus pais, que são, né, quem me permitiu estar aqui hoje, né, quem me ensinou tudo e que passa realmente esses valores de honestidade, né, de trabalhar com a verdade, de trabalhar com o certo, de ter responsabilidade sobre o nosso trabalho, né, porque quando a gente fala que um crédito está aprovado, ali você deu força para um sonho acontecer. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. Então, assim, eu acho que eles podem tudo. E eu ainda tenho muito a melhorar, muito a crescer em cima do exemplo deles. Então, assim, eu acho que eles podem tudo e mais um pouco. Melissa, Obrigada. parabéns por honrar seus pais, né? Eu costumo brincar, casos como o seu. Na verdade, a Melissa, ela não é uma herdeira da Nippon, ela é uma sucessora, ela é uma diretora de processos. Parabéns, Melissa, obrigado, viu? Ana, na sua visão, o que o lançamento Faixa 4 mudou para melhor o Minha Casa Minha Vida do país? Nossa, importante essa pergunta. Então, eu acho que, falando da nossa região em Uberlândia, as pessoas ainda não souberam aproveitar tanto, né? Eu acho que ainda será explorado, ainda será mais divulgado. Eu acredito que as construtoras vão usar disso para lançar produtos nessa faixa de renda, né? E isso traz
qualidade de vida para as pessoas, né? A Jéssica estava comentando do bloquinho e tudo mais, mas é interessante a gente falar o quanto Minha Casa Minha Vida transforma a vida das pessoas. Desde o bloquinho, desde aquele cliente que tem a renda de R$2.000 e com o filho ele consegue comprar um bloquinho nesse momento. E vai ser a casa que ele vai morar, que ele vai colocar do jeitinho dele lá, e enfim, vai tirar ele do aluguel, vai tirar ele de uma situação de vulnerabilidade, que às vezes mora de favor na casa de um parente. E o faixa 4, o que ele traz? Ele traz essa outra parcela da população também pro olhar do governo. Tipo assim, não, peraí, vocês aí acabaram de se formar, estão em início de carreira, ganham esse valor aí, ou então, conseguiu ter um maior sucesso aí na vida, tá ganhando um pouco melhor, né, juntando a renda do marido, da esposa, ultrapassou os limites do faixa 3 de renda do Minha Casa Minha Vida. Não, a gente também quer te apoiar nesse momento para que você também compre o seu primeiro imóvel, porque o sonho do brasileiro, o brasileiro meu sonho é ter minha casa, é parar de pagar pela casa do outro, é quebrar, colocar quantos quadros eu quiser, fazer quantos furos na parede eu quiser fazer, porque é minha casa e eu não vou ter briga com o proprietário. A Melissa mencionou que a Caixa é uma mãe, e é uma mãe mesmo. Se você fica inadimplente por uma situação de desemprego, você pode ir até o seu gerente conversar, negociar, você pode tentar fazer uma pausa ali, né, mostrar que você perdeu aquela renda e tentar fazer uma pausa ali do seu contrato, aquele valor vai ser incorporado ao seu saldo devedor, depois você se restabeleceu ali, você volta a pagar depois daquele prazo. Então, na pandemia, por exemplo, a gente teve Oi? Eu também. E na pandemia, a gente teve a pausa, né? Por conta da pandemia. Gente, qual inquilino, qual proprietário de imóvel que deu a pausa do pagamento do aluguel? Alguns até deram, mas sim, raríssimas exceções, eu não conheço nenhum. Então, a pessoa que morava no imóvel financiado pela Caixa, ela teve o privilégio de morar por 3 meses ou até 6 meses, dependendo da situação, sem pagar nada durante a pandemia. Já as famílias que moravam de aluguel, elas não tiveram esse privilégio. Muitas foram despejadas, muitas ficaram em situações ruins, né? Morando várias pessoas da família na mesma casa. Então, eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, sim, transforma, sim, a vida das pessoas. É o melhor programa que o governo já criou até hoje. Não falando de política, não interessa de quem que eu gosto, não me importa. O importante é que todo governo que assume, ele dá essa importância. Ele chega e ele melhora, porque eles percebem o quanto isso impacta a vida das pessoas. São Paulo, BH, grandes cidades, já tá impactando faixa 4, porque já tava difícil achar imóvel até 350 mil. Então, nas grandes cidades, o imóvel... Lá em BH, você vê as construtoras lançarem lá em Lagoa Santa, lá em Contagem, o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida faixa 4, a construtora consegue lançar num lugar ali mais bem localizado, né? Então, eu creio que isso vai fomentar muito o setor da construção civil, vai gerar muitos empregos, então vai trazer, né, essa galera que vai vir procurar o faixa 4, as construtoras que são parceiras da Caixa vão ter que também lançar para o faixa 4, né? As que não lançaram ainda. Então, assim, eu acho que vai impactar muito ainda as nossas vidas em volume de contratação, as vidas das construtoras no que tange ao lançamento. E tá pouco divulgado ainda na nossa cidade, acho que as pessoas ainda não entenderam que é vantajoso. Então, né, quem estiver nos assistindo aí, procure saber, informe aos clientes, faz ação de vendas também para essa faixa de renda, os patrocinados do Instagram, para chegar até esse público também, para que a gente possa trazer esse cliente para a Caixa, porque a Caixa quer esse cliente, né? Isso. Então a gente também quer esse cliente. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite. Inclusive, Foi você ótimo. cliente, corretor, fique ligado aqui no Pode Mais, que com certeza esse assunto faixa 4 vai ser algo que a gente vai levar por todos os convidados que estarão aqui, porque o nosso podcast ele é voltado para o Minha Casa Minha Vida. Então, Pode Mais é o podcast do seu primeiro imóvel, é o podcast do Minha Casa Minha Vida em Uberlândia. Ana, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo alvará. Obrigado a toda a Obrigada, equipe da mozão. prova, assim como a equipe da Nippon, que sempre me tratou muito bem, A gente que tem um agradece carinho por especial servi-los. para o meu time. Mas é isso. Ana Menezes, para você, quem pode mais?
pode citar 2 pessoas, Claro. né? Pessoas, mais ou menos. Vou citar uma pessoa física e uma jurídica. Pra mim, quem pode mais como pessoa física é o meu marido, meu sócio, que trava as batalhas comigo, que trabalha comigo ali incansavelmente aos sábados, aos domingos, aos feriados, no dia que precisa ou não precisa. Me ajuda, me apoia emocionalmente e também no trabalho em si. Então, pra mim, ele pode mais, por ser essa pessoa honesta, essa pessoa que chegou em Uberlândia com 22 anos para abrir uma empresa e, né, sofreu todo tipo de retaliação, sofre ainda às vezes, e mesmo assim seguiu ali perseverante no propósito, né, de ajudar as famílias a conseguirem alcançar aí o sonho, né, do imóvel, do financiamento, enfim. E a pessoa jurídica, pra mim, que pode mais é a Caixa Econômica Federal, que não é não, Melissa? A maior. Você falou aí, esse cliente do faixa 4 que vai voltar pra Caixa. Gente, a Caixa, na verdade, é o banco que mais empresta recurso pro médio e alto padrão no SBPE, é o banco que mais empresta no SBPE, é o banco que mais fomenta aí, a habitação no país, né? O banco que mais A gente empresta. precisa ser amigo da Então, Caixa, né? Eu sempre falo isso. Então às a vezes Caixa gente tá pode bravo. demais. Essa Caixa não me ajuda. Eu falo, ajuda Ajuda sim. Gente, pra Ajuda roda sim. girar, a gente precisa de crédito, porque os clientes não têm do Minha Casa Minha Vida não tem dinheiro pra comprar à vista. Então, como eles não possuem dinheiro pra comprar no plano investidor ou no plano à vista, a gente precisa amar a Caixa, assim como ela tem apoiado esse processo por todo esse tempo. Então, como pessoa jurídica, quem pode mais, quem tá com a bola da vez, depois desse classe média, então, é a Caixa. Se você é corretor de imóveis e ainda tem aquele preconceito antigo com a Caixa, quebre esse preconceito. É o único banco que empresta para o cliente SBPE 90% do valor de avaliação do imóvel, quando é imóvel na planta. Garden Sul da opção, por exemplo, se você é um cliente SBPE, você financia 90%. Em que banco que você paga só 10% de entrada para comprar um imóvel? Então, a Caixa, gente, É tudo. tá com a bola da vez, tá? Por favor. Para mim, quem pode mais é o Gustavo e a Caixa Econômica. Show de bola. Muito obrigada a você eu pelo convite. Não sei se eu sou antigo no mercado imobiliário, mas eu sou da época que o Gustavo que me atendia, né? O Gustavo, gente, o Gustavo, Isso quando ele aí chegou é aqui, só pro- o Gustavo, quando ele chegou aqui na cidade, era ele e ele. Depois ele mais um, ele mais 2, É isso aí. ele e 2. É isso, meninas. mesmo. Parabéns. Obrigado, viu, Obrigada pelo Gente, que convite. agradece. pelo Agradecemos. convite. Eu acredito que foi muito esclarecedor para mim, para os nossos telespectadores. Jéssica Lohane, em nome da Opção, muito obrigado. Lembrando a todos vocês que o nosso Pode Mais hoje é um oferecimento da construtora Opção, juntamente ao Garden Sul, o mais novo lançamento da Opção, que está ali também para clientes que têm renda que se encaixe no faixa 4. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela força de vontade em querer lançar mais um canal de comunicação para os corretores, para o mercado imobiliário de Uberlândia. Agradecer aos grandes parceiros, Nippon, Aprova, Construtor Opção, que está aqui conosco viabilizando para que esse sonho fosse possível. Quero agradecer também a minha esposa, Isa Lara, que para mim ela pode mais, ela pode muito. Ela tá ali nos A Iesa bastidores. tá ali, viu, gente? Não quis vir dar um oi aqui com a gente. Tá vendendo. Mas é isso. Tá vendendo, tá nos leads ali, né? Quero agradecer também aos meus sócios, né, que sempre embarcam comigo nas minhas loucuras, nas minhas inovações. Mas é isso, a gente quer sempre inovar o mercado, trazer mais informação, trazer mais esclarecimento. Mas é isso. Muito obrigado, meninas. Valeu demais. Com certeza eu espero reencontrá-las aqui muito em breve, viu? Porque esse faixa, Prontas. eu acho Prontíssimas. que dentro desse faixa 4, nós temos muita coisa para falar, Com certeza. temos muitas dicas, ferramentas importantes, falar sobre plano de amortização, falar sobre produtos, sobre taxa à vista, algumas coisas que a nossa queridinha até bonifica, parcela ou abençoa ali o casal, se for no primeiro imóvel, né, se estiver dentro da renda que se encaixa. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado. Vamos blindar vocês. esse dia aqui. Vamos brindar. Tampa, Tirou, tá brindar. tentando fazer biquinho. Aê! é isso. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Pode Mais, o meu, o seu, o nosso podcast do mercado imobiliário de Uberlândia, de amigos, com amigos, para amigos, sempre. Uma mesa
esclarecedora que vai trazer detalhes, informações e dicas importantes para você que vai adquirir o seu primeiro imóvel. E agora uma dica, se você mora de aluguel, com certeza você está pagando a parcela do Minha Casa Minha Vida do proprietário desse imóvel. Procure a sua imobiliária, procure o seu corretor e faça a sua simulação e faça seu investimento. Se possível, aqui na Construtora Opção. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia. Tamo junto. Amém.